Fala, craque, tudo beleza? Estamos começando mais um documentário aqui no Tricolor On e dessa vez com a super promoção para você. Você pode ganhar a nova camisa do Esporte Clube Bahia se você for o cara que mais engajar, o cara ou a cara, né? Para concorrer é simples, preste muita atenção. Você precisa assistir o documentário inteiro, curtir o vídeo e comentar pelo menos 10 vezes. E aí você chama a sua galera para apoiar o seu comentário. O comentário mais curtido aqui na plataforma vai ser o vencedor. Não é sorteio, é pura competência. Chame seus amigos o máximo que puder, peça para curtir o comentário que você escolher. E aí, meu amigo, o mais curtido vai ganhar inteiramente grátis essa camisa. Corre, vamos começar o documentário, mas já vai chamando a sua galera para também participar e te ajudar a ganhar a nova camisa 3 do Tricolor de Aço. Quando o Corinthians contrata uma joia da base alheia, é considerado ousadia. Quando o Flamengo atropela financeiramente os seus rivais, é considerado poder de mercado. Mas quando o Bahia joga pelas mesmas regras, de repente, vira um problema. Por quê? Por que será que o sucesso do Bahia e de outros clubes do Nordeste incomoda tanto a mídia do eixo Sul e Sudeste? É isso que a gente questiona em mais um documentário aqui no Tricolor On. Durante décadas, o futebol brasileiro foi contado a partir de São Paulo e Rio. Narrativas, heróis, vilões, todos filtrados pelo eixo. E quando um clube nordestino surgia, era tratado quase como uma excentricidade. Olha que simpático esse clube nordestino, como chegou longe, nunca como um protagonista. Mas agora, com o Bahia City, o jogo mudou. Veja o contraste. Quando o Corinthians passa por má gestão, a narrativa é a seguinte: momento turbulento. Não deve 33 milhões de reais da compra dele, do jogador, que ocorreu no início do ano passado. O clube mexicano alega que recebeu só a primeira parcela da negociação, acionou a FIFA em maio de 2024. Agora o valor total da dívida do Corinthians contempla o preço estipulado pelo jogador e tem mais multas por atrasos também. Vem pra cá, minhas parceiras Alicia Klein e Mili Lacombe. Ô Mili, um problema repetido no Corinthians, Tá difícil a situação financeira e o clube segue querendo comprar, Querendo investir em jogadores. Agora a FIFA proibiu pelo jeito. Uma boa noite pra você. Já quando o Flamengo faz movimentos absurdos no mercado, praticamente atropelando todos os rivais, trazendo jogadores do alto escalão do futebol europeu, a narrativa é poder de investimento. Tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, Tem dinheiro, tem um treinador que tá escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede e a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, Outros times também passam batidos pelas críticas da imprensa, como Palmeiras, São Paulo, até mesmo o Santos, quando fazem movimentos absurdos no mercado da bola que ninguém entende. Mas quando o Bahia ou um clube nordestino faz um movimento legal, legítimo, dentro da lei, a palavra é imoral. É a velha régua desigual. O olhar do eixo sobre o Nordeste carrega um padrão. Ou trata como folclore, olha a festa da torcida, olha a paixão desse povo. Ou trata como um acidente estatístico, mas quase nunca como potência. Quase nunca como um projeto sustentável capaz de competir em igualdade com os clubes que lá estão. Esse enquadramento não é neutro. Ele constrói percepções, molda como patrocinadores olham o mercado, como jogadores projetam seus futuros, ou como a própria torcida se vê. A mensagem subliminar é clara. O Nordeste pode até aparecer, mas não pode permanecer. Pode até encantar, mas não pode mandar. O futebol brasileiro nasceu com a promessa de ser um esporte nacional, mas a história que foi contada nunca foi de todos. Desde o início, a lente da imprensa sempre esteve voltada
para Rio e São Paulo. Era dali que se definia quem era protagonista, quem era coadjuvante e quem sequer tinha direito de aparecer no roteiro. Quando o Bahia ergueu a Taça Brasil em 1959, o primeiro campeão nacional da história, foi um marco gigantesco. Mas, nas páginas dos jornais do Eixo, a conquista era tratada quase como uma exceção exótica. Um campeão improvável vindo da Bahia. Improvável por quê? Porque não vestia branco e preto, nem vermelho, nem preto, nem verde, porque vinha de um lugar fora do mapa narrativo. Em 1987, quando o Sport levantou o título brasileiro, a história virou briga de tribunal. Até hoje, a conquista é questionada, relativizada, quase como se fosse preciso um asterisco eterno ao lado da vitória do time nordestino. O título não é celebrado, é problematizado. Décadas depois, Fortaleza chegou à Libertadores. Campanhas consistentes, trabalho de gestão, torcida empurrando e a narrativa. Surpresa, zebra. Como se um time do Nordeste só pudesse estar ali por acaso. O mérito sempre vem acompanhado de desconfiança. Nunca basta. Quando o CRB eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil de 2021 em pleno Allianz Parque, a narrativa foi: o vexame do Palmeiras. O feito histórico do CRB foi minimizado. O Eixo prefere contar a história pelo prisma do gigante que caiu, e não sobre o prisma do mérito do clube nordestino. A mesma lógica se aplicou quando o Asa, em 2002, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Nunca é sobre a glória do clube nordestino, é sempre sobre a tragédia do clube do Eixo. E eu já ia me esquecendo. Lembra que eu citei que o Bahia foi o primeiro campeão nacional? Legítimo. Pois é. Em 2025, a CBF encontrou uma maneira de tirar esse título de um clube nordestino, reconhecendo o Atlético Mineiro como o primeiro campeão nacional por um torneio no qual ainda estava no início da profissionalização do futebol brasileiro, o Torneio dos Campeões, organizados pela Federação Brasileira de Futebol, FBF, na época. Cauê Purkin, 16 anos, considerado uma das principais promessas da base do Corinthians. Porém, tratado como qualquer um pelo clube paulista. Com um salário de apenas R$7 mil, o que possibilitou uma multa extremamente acessível, fruto da incompetência e da má gestão do Corinthians, jogador e família já estavam incomodados com o tratamento recebido no clube. Resultado disso, insatisfação. Viram no Bahia a possibilidade de segurança e estabilidade para o futuro, além da valorização tanto do seu salário quanto do seu futebol. O Bahia, por sua vez, pagou a multa, R$14 milhões. Isso deixou o clube paulista revoltado. A resposta? O Corinthians divulgou uma nota acusando o Bahia de aliciamento ilícito e imoral. A mídia repercutiu o coro. Manchetes inflamadas, debates intermináveis. Foi um prato cheio para a mídia detonar o Sport Clube Bahia. Vários jornalistas endossaram a narrativa que o Corinthians criou. Mas aonde estavam esses adjetivos quando outros clubes do Eixo fizeram exatamente a mesma coisa? O silêncio fala mais alto do que as palavras. Tá todo mundo se incomodando com o Bahia. Tá todo mundo se incomodando com o Bahia. O Bahia tem grana, o Bahia tem um baita de um time, tem um bom treinador e está conseguindo excelentes resultados, mesmo quando não joga bem. Ou seja, a sorte está sendo traduzida, na verdade, em competência e eficiência do Bahia até aqui na Série A. Um G4 tranquilo, blindado. Sem sustos. Porque o Bahia hoje tem vantagem dentro do G4, independentemente, por exemplo, do que aconteça na próxima rodada, ninguém alcança o Bahia, então é o G4 real e seguro. E quando o Bahia se coloca como aquele time que dentro de campo dá porrada e conquista pontos fora de casa, que consegue ser eficiente, que consegue traduzir em resultado, mesmo numa noite ruim, tecnicamente falando, dos seus jogadores, fica todo mundo procurando saber o que é que está acontecendo. E aí quando isso vem atrelado ao fato de que o Bahia escancarou para o Brasil a zona que está o Corinthians, a má gestão, a má administração do Corinthians, quando ele vai lá e com 14 milhões compra
um ativo do Corinthians, uma joia da base, a imprensa do sul do país fica se perguntando mais uma vez o que é que está acontecendo. Eles estão incomodados. Nesse combo, o Bahia não só aproveitou para contratar um baita de um jogador, como revelou a contradição dessa mídia suja. A imprensa não critica a ação, critica o autor da ação. Não é sobre o que é feito, é sobre quem faz. Mesmo quando clubes nordestinos alcançam campanhas memoráveis, há uma tendência histórica de apagamento quando se trata de seleção brasileira. O sucesso dos times da nossa região raramente se traduz em visibilidade nacional. O eixo sul-sudeste permanece como principal referência para convocações da seleção brasileira. O Bahia, com suas conquistas nacionais e regionais, mostrou consistência e força competitiva em diversos momentos do futebol brasileiro. Apesar de títulos e campanhas sólidas, o reconhecimento de seus elencos na seleção foi limitado. É verdade que Charles foi convocado para a seleção brasileira em 89, logo após o título do Campeonato Brasileiro de 1988, chegando a marcar gols em amistosos internacionais. Porém, casos como os de Charles são uma exceção à regra. Na grande maioria das vezes, jogadores de destaque no futebol nordestino continuam invisíveis, mesmo com campanhas sólidas em determinados campeonatos. O desempenho dentro de campo pouco importa quando o assunto é dar holofotes a jogadores que jogam nos times do futebol do Nordeste. O Sport, campeão brasileiro em 1987, também enfrentou essa realidade. Apesar da performance brilhante em campo, os resultados não se refletiram em maior notoriedade a nível nacional para os seus atletas, assim como também aconteceu no título da Copa do Brasil em 2008. Outro exemplo desse descaso é o Fortaleza, que recentemente fez campanhas notáveis dentro do Campeonato Brasileiro e também chegando à final de Sul-Americana em boas campanhas na fase de grupos da Libertadores da América. Ainda assim, nenhum jogador foi sequer cogitado a defender as cores da nossa seleção. Aí vem a bola para a área do Palmeiras, Crispim, jogou, bola fechada, toque! Jogou no ângulo, avança, parte o Fortaleza, Romarinho, se aproxima da área, marcação do Luan, limpou, pé direito, o Everton deu rebote, olha o Robson! Poucas posições revelam tanto o apagamento do Nordeste quanto a de goleiro. Magrão, lenda do esporte, dono de defesas milagrosas e líder na campanha do título do esporte na Copa do Brasil de 2008. Jamais sequer foi cogitado para defender a seleção. Ídolo absoluto, referência de regularidade e ignorado pelo simples fato de jogar fora do eixo. No Bahia essa história também não é diferente. Jean Pai, goleiro ídolo de muitos torcedores do Sport Clube Bahia, considerado talvez um dos melhores goleiros da sua época, jamais foi sequer lembrado pela seleção brasileira. Marcelo Lomba, mais recentemente, fez temporadas brilhantes com a camisa do Sport Clube Bahia. Também passou batido. Enquanto isso, no eixo, nomes como Doni foram para a Copa do Mundo, mesmo com carreiras estáveis. Júlio César do Corinthians chegou a ser chamado de aposta para o futuro. E Sidão, mesmo acumulando falha em grandes clubes, recebeu atenção e foi até defendido pela mídia como vítima da pressão. A diferença não era técnica, a diferença era geográfica. No Brasil, muitas vezes o que define a chance de vestir a amarelinha não é a performance em campo, mas o endereço onde o clube joga. O que realmente incomoda é a mudança de poder. Pela primeira vez, um clube no Nordeste pode competir em pé de igualdade usando estrutura global. Isso rompe um monopólio histórico. Se Palmeiras, Flamengo ou Corinthians são fortes, é normal. Mas se o Bahia ousa ser forte, é uma ameaça. É para falar de fair play financeiro, é para falar de imoralidade, é para falar de onde vem o dinheiro do Bahia. Esse é um ponto a se pensar. O caso Cauê Furque não é sobre mais um jogador de 16 anos que busca na sua carreira estabilidade, valorização, projeto para o futuro. Não é sobre isso. É sobre poder.
é sobre quem pode e quem não pode, quem é celebrado e quem é condenado pelas mesmas práticas. O Bahia ousou ser grande, no lugar errado, e é por isso que incomoda tanto. Mas talvez seja essa mesma ousadia que esteja ajudando a escrever um novo capítulo na história do futebol brasileiro. Mas dessa vez, o roteiro não vai sair do Rio ou de São Paulo, mas sim do Nordeste, de Salvador, da Bahia. O futebol do Nordeste não precisa de caridade, precisa de respeito. E é por isso que o Tricolor On está cada vez mais empenhado em levantar debates sérios, trazer contexto, memórias e cada vez mais um conteúdo de qualidade, para mostrar que nossa história é grande demais para ser tratada como coadjuvante. Mas para seguir crescendo, a gente precisa de você. O like, o comentário e a inscrição fazem toda a diferença. Cada vez que você compartilha um vídeo como esse, você não só fortalece o canal, mas ajuda a mudar a forma como a mídia olha para o nosso futebol. Aqui, o Nordeste não é coadjuvante, e sim protagonista. E com sua ajuda, essa voz vai ecoar ainda mais alto. Se você puder, também contribua com o Superchat.